Oi, fofoca do dia em que uma patricinha brigou com a tia da merenda. A minha escola era uma escola muito conhecida e todo ano sempre entravam muitos novos alunos. E era uma misturada, tinha favelado, tinha riquinho, tinha gente que morava na cidade vizinha e ia lá só pra estudar, tinha gente que morava praticamente do lado da escola, tinha de tudo e mais um pouco. Era uma bagunça. O problema às vezes era quando pessoas muito diferentes eram obrigadas a conviver. E foi isso que aconteceu um dia. Entre os vários alunos ricos que estudavam lá, tinha uma garota que, falando sério, não é brincadeira não. Ela tinha tanto dinheiro que tava arriscado ela espirrar e sair 3 notas de 100 do nariz dela. Ela tinha motorista particular que levava e buscava ela na escola. Pro lanche, na hora do intervalo, os melhores biscoitos. E só todinho, só todinho. Ela tinha o melhor iPhone. E pra estudar, ela não usava caderno, não. Ela usava um tablet que ela anotava, escrevendo no tablet. E eu, pobre, que pegava ônibus lotado todo dia, ficava de boca aberta. E eu nem gostava muito de olhar pra ela, não. Vai que ela me cobrasse 5 reais pra apreciar a vista. Aí, gente, um dia, quando o almoço era carne, lá na escola, não tinha um aluno, seja ele rico ou pobre, que deixava de comer. Porque era muito gostoso. E o refeitório ficava lotado. Pra você finalmente chegar e encher o teu prato, demorava, mas demorava muito. Dava pra cochilar, acordar, cochilar de novo, acordar e ainda não ia ter chegado a tua vez. Aí, nesse dia, a Patricinha, depois de ter esperado um mó tempão na fila, finalmente chegou na bancada, onde as tias da merenda iam e colocavam a quantidade de comida que você queria. Só que tinha faltado uma tia da merenda. E uma delas estava trabalhando por duas, então ela tava um pouco enrolada. Aí, essa Patricinha riquinha, que tava com pressa, falou assim pra tia da merenda: bora tia, agiliza aí, eu não tenho o dia todo não. Põe a carne no meu prato logo. Aí, a tia falou assim: ô minha filha, perdoa tia, é porque é muita gente e eu não tô dando conta. A Patricinha falou assim: tá bom, não quero saber, põe logo, por favor. Quando ela terminou de falar, lá atrás, no fundo do refeitório, deu pra ouvir alguém falando assim: como é que é? Quem gritou isso foi a Nanda. Ninguém mais, ninguém menos que a filha da tia da merenda. Ela era linda, cor de chocolate, cabelo black power e ela também era altona. Aí a Nanda levantou do lugar dela e foi na direção da Patricinha, batendo palma e perguntando pra menina: tu quer fazer show? Tu tá querendo fazer show? Quando ela chegou e as duas ficaram cara a cara, a Patricinha virou pra Nanda e falou assim: ih, já vi que você é favelada, né? Pra quê? No que ela falou isso, a Nanda já levantou a mão aqui atrás assim, ó. Foi a hora que a tia da merenda, a mãe da Nanda, falou assim: minha filha, por favor, se controla, o emprego da mamãe. A Nanda abaixou a mão e respirou fundo. Aí a Patricinha olhou na cara dela e falou assim: sai da minha frente, garota. Quem é você? Aí a Nanda botou as duas mãos pra trás assim, abaixou a cabeça e olhou no olho da Patricinha e falou: eu sou a menina que acabei de ser expulsa da minha antiga escola, porque uma garota sem noção, igualzinha a você, tava rindo e debochando do meu cabelo. E aí, eu me estressei e voei em cima dela e dei uma coça nela. E foi tão bem dada que a história terminou com ela no hospital e eu em outra escola. Vocês têm ideia do que é um refeitório com um monte de gente com fome, simplesmente parando tudo que tinha pra fazer só pra prestar atenção nessa conversa? Aí a Patricinha fez uma cara meio assim de deboche e pediu desculpa pra Nanda, dizendo que não sabia que a mãe dela era a tia da merenda. Foi a hora, gente, que a Nanda falou assim: garota, não interessa. Não é porque ela é minha mãe, não. Você não tem que falar assim com ninguém. E só pela tua gracinha, tu vai pegar o teu prato, vai botar aqui em cima da bancada e vai sair desse refeitório. E não vai voltar enquanto eu estiver estudando aqui. Porque se um dia eu entrar aqui dentro e te ver, você não vai nem poder contar a história do que aconteceu. Porque você vai estar sem dente. Vaza. Bora. Aí a Patricinha olhou de cima a baixo pra Nanda, viu o tamanho e a altura do problema que ela ia ter, ela não é boba, e falou assim: eu não preciso do almoço da escola mesmo. Eu posso comprar. Botou o prato na bancada e meteu o pé. E eu tenho certeza que ela tava toda cagada de medo. Quando ela finalmente saiu do refeitório e fechou a porta, o Matheus, um menino doidinho, muito engraçado, que era da minha turma, começou a bater palma, falou que ia casar com a Nanda, que ela tirou onda, que tava certa, que tinha que fazer isso mesmo. E aí os meninos, que eram amigos dele, que estavam lá com ele, começaram a fazer a mesma coisa, batendo palma. E no final, todo mundo que tava lá acabou gostando muito da atitude dela. Principalmente a mãe dela, a tia da merenda. É, gente, a Nanda realmente era barraqueira. E isso era só o início, tá? Oi, fofoca do dia em que um menino fez xixi dentro de sala de aula. A minha turma, no primeiro ano do ensino médio, infelizmente, ficou com a pior professora de história da escola inteira. E dessa vez, eu realmente não posso falar o nome, porque essa professora é muito rica e com a quantidade de advogado que ela tem, vai querer me processar. O nome é professora Adriana. Eu não consigo me segurar, eu falo mesmo. Ela não deixava os alunos sentarem no lugar que eles queriam dentro da sala de aula. Ela mesmo que escrevia o lugar de cada um. E ai da gente se não tivesse no lugar. Tinha que levar o livro da matéria dela todo dia, ele era dessa grossura. E nem sempre a gente usava, tá? Mas tinha que levar. As costas chegavam a ficar assim, ó, de tanto peso na mochila. E ela não deixava nunca.
nunca ninguém nem ia beber água e nem ir no banheiro durante a explicação dela. O problema, gente, é que a explicação dela durava a aula toda. Ou seja, ou você usava fralda ou você ia no banheiro antes da matéria dela. Nós, os alunos que já estudávamos lá na escola há uns meses, já estávamos acostumados com a professora Adriana e as suas regras. Mas no mês de junho daquele ano, entrou muito aluno novo na escola. E um deles se chamava Matheus. Da segunda-feira, que foi o dia que ele entrou na escola, até a quarta-feira, esse menino já tinha feito amizade e já falava com quase todo mundo do colégio. Ele realmente era muito maneiro e muito engraçado. O único defeito dele é que ele não tinha limites. Foi aí que na sexta-feira, o dia da semana que a gente tinha 2 aulas seguidas de história com a professora Adriana, o dia tinha começado ótimo, tava tudo normal. Porém, quando a prof. Adriana entrou dentro de sala de aula, a turma inteira teve a mesma reação que a gente sempre tinha quando ela chegava. Ia todo mundo correndo pros lugares onde ela tinha escolhido, sentava na cadeira, botava o livro de história em cima da mesa e ficava em silêncio. Todos na turma fizemos isso, menos o Matheus. Ele continuou fazendo piada, puxando assunto com os outros e estava sentado lá no fundão da sala. A professora, como sempre, saiu escrevendo um monte de matéria no quadro. A nossa mão, gente, chegava a ficar doendo de tanto que a gente tinha que escrever pra copiar. E quando a professora Adriana terminou de escrever, ela virou de frente pra turma e começou a explicar. Falou, falava muito, gente. Não sei como é que ela não ficava com dor na garganta. Era igualzinho aquele bicho, Maritaca! Depois de 30 minutos que ela estava falando na nossa cabeça, o Matheus, inocente, levantou a mão e falou assim: "Aí, professora, eu não posso ir lá no banheiro, não? Ou eu tô apertadão." Aí a professora Adriana respondeu: "Você é aluno novo? Deve ser, né? Vou te explicar uma coisa. Na minha aula, ninguém sai pra ir ao banheiro e nem pra beber água. Da próxima vez, faz o que tiver que fazer antes que eu entre dentro de sala." Aí o Matheus falou que não sabia dessa regra de maluco. E ele também disse pra professora que era melhor ela deixar ele ir no banheiro. Senão, ele ia mijar lá dentro mesmo. Aí não teve como, né? A turma toda começou a rir. Aí a professora Adriana olhou na cara do Matheus e falou assim: "Bom, aí o problema já é seu. Quem vai ficar mijado é você, não sou eu." E continuou lá, falando e explicando a matéria. Aí passou 2 minutinhos e a galera da turma começou a ouvir um barulho. Era meio assim, ó. Era igualzinho o som que faz quando você enche um copo com água, por exemplo. Aí a galera achou estranho, né? Começou a se olhar. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Olhei direto pro Matheus. Ele tava fazendo xixi dentro de uma garrafinha de plástico que era de água. Como a cadeira dele era a última da fileira, lá no fundo da sala, ele só virou pro cantinho, se tampou com a mochila e com um casaco, abriu a garrafa e começou a mijar. Quando os outros alunos e a professora perceberam o que ele tava fazendo, ele já tava quase terminando. Todo mundo rindo, mas meio espantado, né, com aquilo. E a professora Adriana ficou vermelha de raiva. Aí ela gritou assim: "Eu não estou acreditando no que você tá fazendo. Levanta do seu lugar e me acompanha até a sala da coordenação." Aí Matheus, na maior tranquilidade do mundo, terminou lá, né, e fechou a garrafa. Levantou e foi até a professora pra eles irem pra coordenação. Só que aí, ele pegou a garrafinha que tava cheia de mijo e esticou assim como que ele fosse entregar na frente da professora e falou assim: "Aí, professora, pra tu ver que eu não tava mentindo, a garrafinha, ó, quase cheia." Quando a professora viu aquela garrafinha transparente, cheia de xixi vindo na direção dela, ela deu um grito, mexeu com as mãos assim, foi pra trás, fez uma cara de nojo assim, sabe? E ficou falando assim: "Ai, joga no lixo, joga fora, joga isso fora." E até hoje, gente, quando eu lembro disso, quem quase faz xixi na roupa sou eu. De tão engraçado que foi. Resumo do que aconteceu depois. A professora Adriana tirou 1 ponto do Matheus e ele tomou um esculacho da nova coordenadora da escola. Mas ninguém podia dar advertência pra ele, porque ele estava com necessidades que a professora não tinha deixado ele fazer. E por causa disso, depois daquele dia, a professora Adriana foi obrigada a deixar todos os alunos de todas as turmas que ela tinha a irem beber água e irem ao banheiro quando eles quiserem. E foi isso. Mal sabia a gente que o Matheus tava só começando com as maluquices dele.